chegando aqui perto, é a figura do tomador. O tomador é que, contratualmente, é o responsável pelo serviço de transporte, pelo recolhimento, responsável pelo pagamento, né, do serviço de transporte. No CIF, quem é o responsável é a empresa, né, que está destinando essa mercadoria, né? Então, se ele é o tomador do serviço de transporte, se num frete CIF é ele que contrata, então o crédito é dele como tomador. É muito assim. O mais importante dessas figuras todas que a gente vai falar aqui para frente é essa importante que o Raimundo colocou. Quem é o tomador do serviço? Quem é de fato que está pagando pelo serviço de transporte, que é ele que consta no documento e é ele que vai poder apropriar-se do crédito. É importante porque você às vezes pode estar lá. O que acontece? Eu coloco, eu tenho uma rotina na empresa. Em regra, ela sempre faz o frete no sentido oposto, o FOB, em que quem é responsável pelo pagamento é o destinatário. Ela sempre faz, é prática usual da empresa sempre ser o FOB. E aí, ela, na emissão do documento, aquilo que eu falei, tem que espelhar a realidade fática, o que de fato aconteceu no documento. Ela informa como, num frete CIF, o tomador de serviço, o destinatário. Aí, o que acontece? Ele vai depois, se ele usou o documento, ele vai ver que está errado. Mas, se ele não usou o documento depois para fazer a sua apuração, e aí quem de fato pagou por aquele frete, está no documento, é outro, ele se apropria, esse crédito vai ser glosado. Então, assim, é importante essa observação de que a figura no documento fiscal tem que ser, de fato, quem é o tomador de serviço, quem que está recolhendo ali, quem que é o responsável contratual pelo pagamento, entendeu? Por mais que esteja uma negociação, mas se você coloca lá no documento que quem pagou é o destinatário, a menos que depois você promova alguma troca ali, tem eventos para isso, né? Para trocar a identificação desse tomador de serviço, é ele que tem o direito. Porque o que está informado, o tomador de serviço é o que paga. Se é ele que paga, é ele que tem direito ao crédito, do ICMS, né? E essas situações são no frete, né? É bem importante estar atento a isso, porque tem diversas situações que você contratualmente pode utilizar não só na aquisição do FES de serviço de transporte, mas essas empresas elas estão autorizadas o escopo diminuiu bastante, né? Antes era quase 20 itens, mas quando ela adquire produtos, óleo, pneu, situações, né, para prestação de serviço de transporte, elas podem apropriar desse crédito. Fica aí para quem não tem essa informação, o Espírito Santo ele tem uma posição administrativa de não autorizar o recolhimento do Arla. Mas teve uma decisão recente, né, do Tribunal de Justiça que autorizou especificamente essa empresa que entrou na Justiça a se apropriar dos créditos de Arla. Bom dia. Então, no caso, quando o ICMS não é repassado, nós, como transportador, tem direito ao crédito? Depois você esclarece para mim só uma situação. Ele não é repassado em razão de quê? Né? Assim, você tem situações que esse crédito é repassado, né? Na aquisição de produtos, na prestação de serviços, e tem situações que tem crédito presumido também, né? Operações que a empresa opta do início de crédito presumido, entendeu? Então, assim, você, em regra, você tem direito ao crédito quando você está com tomador de serviço, ou quando você é uma empresa, ele tem situações que comprovam, né? Ele pode estar não repassado, assim, como que ele não repassou? Se não foi emitido documento fiscal, então tem que só me esclarece depois de que razão ele não foi repassado. Mas uma vez que você tem o documento fiscal, você tem uma documentação hábil que demonstre essa utilização do crédito, seja aquisição de mercadoria, seja aquisição desse frete, desse pagamento de transporte, ou você já utilizou, já optou no início do ano para um crédito presumido, você, como prestador de serviço de transporte, né, você pode utilizar. Mas aí também a empresa, né, ela tem que ir lá indicar, né, destacar as situações que é possível destacar
Aí a empresa, a questão é o seguinte: se ele não destacou, então você pode notificá-lo para que ele faça uma correção do destaque. Aí, se ele não está destacando, se ele está prestando de forma errada, você pode fazer até um registro disso, né, de qual é a prestação, e aí até a empresa, assim, na declaração, constar essas informações, ou nas informações que você vai colocar sobre aquele documento, e aí depois o fisco pode apurar por que ele não está fazendo esse repasse. No caso, quando o comercial fecha um frete. Sim. Assim, essas têm a opção de repassar, aí tem que ver. Se aquele destaque não está previsto, aí você não pode. Mas se tem previsão de destaque e isso está repassado, uma coisa assim, negociações contratuais, elas têm que refletir no documento. Se no documento tem a contratação, tem o destaque por imposição legal, a empresa que adquire, ela tem total legalidade para adquirir. Se a outra ela não está fazendo um procedimento que está previsto na legislação, você vai fazer a sua prática e aí, assim, você pode até constar lá nos livros, né, na questão da apuração, no termo de registro de ocorrência, e também pode até também, assim, se for uma empresa que está uma prática ilegal, você pode também até encaminhar alguma denúncia também para o setor de transportes, né, fiscalização de serviço de transporte das secretarias de fazenda dos estados. É importante ter, mas se tem previsão, você pode se apropriar. Agora, se ele não colocou no documento, aí você vai ter mais dificuldade, ele vai precisar refletir esse documento. Porque sempre é o seguinte, eu só tomo crédito daquilo que é habilmente um documento hábil de ser comprovado. Lembra? Uma situação clássica que teve muito problema, o Arla. O Arla, ele tinha previsão em vários outros estados. Ele tinha uma determinação legal. E aí muitas empresas se apropriavam, porque tinha imposição, mas a legislação interna não permitia. Então, por mais que as empresas se apropriavam, o que acontecia? Havia a glosa do crédito. Outras situações podem acontecer também. Se a empresa você não tem um documento hábil, né, que está falando, aí pode ter essas situações de glosa. Então, vamos andando aqui. Então, o emitente, né, é o emitente do documento, aquele que presta o serviço e emite o CTE. E aí, assim, o CTE, em regra, é o prestador de serviço de transporte, mas o MDFE pode mudar a situação. Pode ser o prestador ou pode ser outro, mas a gente vai tratar isso mais à frente. O remetente, né, ele pode ser aquele que vendeu a mercadoria, promove a saída, né, ele que faz a saída do ICMS mercadoria, né, o remetente. O destinatário é aquele que comprou, né, a quem a carga vai ser destinada, o destinatário da nota fiscal eletrônica. Tem essas figuras também, que é o expedidor ou o recebedor, aquele que entrega a carga para efetuar o transporte, ou o recebedor, aquele que recebe, deve receber a carga de transporte. Entendeu? Então, são figuras que atuam na prestação de serviço de transporte e precisam retratar a realidade no documento. O que eu destaco mais é o seguinte, é a figura do tomador, porque todo mundo que paga esse frete, ele quer um crédito. Se tem situações de crédito presumido, ele vai também utilizar, porque já está com uma determinação legal. Só com o crédito presumido. Lembrando, fica de dica aqui, né, porque eu observo que tem muitas empresas que continuaram usando, mesmo já tendo mais de ano aí, que acabou existindo no Espírito Santo o Compete Transporte, né? Hoje você tem a opção do crédito presumido, que geralmente é 20%, em vários estados, porque isso é com base em convênio, e tem também aquelas aquisições de uma gama lá de mercadorias para o prestador, mas diminuiu muito do que era anteriormente. Então, mas Compete Transporte não existe mais. Estou falando isso porque já vivenciei casos em que empresas continuaram, mesmo tendo acabado, utilizando a sistemática do Espírito Santo, que é um benefício fiscal que existia, que era chamado Compete, para quem é de outro estado. Mas não pode usar mais. Eu fico aí de alerta para, assim, por desconhecimento, a empresa poder estar utilizando ainda. Então, são essas figuras. É importante que esses nomes vão aparecer mais daqui para frente quando eu entrar no documento. Então, tem também as figuras em que eu posso ser um subcontratante. Em que é o subcontratante, né? Você contrata o serviço inicial e final do transporte, mas não realiza. Lembra que tinha uma figura lá que quando na substituição tributária você tem o subcontratante em relação ao subcontratado, que é o quê? Ele se torna responsável por fazer o recolhimento. Quem faz o serviço inicial, de fato,
será o transportador contratado, né? O subcontratante. Né? Então, o subcontratado é quem faz esse serviço de fato, mas o subcontratante ele repassa para fazer o início e o final. Só que tem situações em que ele se torna o responsável por esse recolhimento. E aí tem figuras, aí já é uma figura diferente, que não é o trecho todo, ele faz, você opta por fazer trechos desse percurso, que é o redespachante, né? Aquele que contrata o serviço de transporte, entrega um trecho para outro transportar. Então, você tem vários trechos, o redespachante contrata para fazer alguns trechos. E o redespachado, quem faz o trecho do serviço que seria realizado pelo transportador contratante, o redespachante, né? Então, assim, importante ter essas figuras, porque tem muito erro também no preenchimento do CTE. E aí você imagina que, se não tem essa informação, se o subcontratado emite seu documento e não coloca essas informações, ele pode estar numa situação em que, por responsabilidade, o recolhimento estava atrelado ao subcontratante. E aí ele pode ser notificado para apresentar justificativa, ele pode estar lá com aquele documento, né, parado numa blitz ou num posto fiscal que vai precisar prestar informação. Então, tudo isso aqui que eu coloquei, seja do subcontratante, subcontratado, seja aqui que nós falamos aqui do recebedor, expedidor, são campos que vão estar no CTE para serem preenchidos e se você leva uma informação que não condiz com a realidade, isso vai gerar um questionamento no documento. E também de cruzamento. É importante, pessoal, ficar aqui. A gente lembra que a ideia do curso, né, é falar sobre conformidade dos documentos. A gente passou aqui no frete para dar uma avivada, né, umas questões aqui de responsabilidade e tal. Mas é importante que hoje os documentos fiscais, eles não dá para, igual existia antes, né, parava analisava algum documento, agora tudo é feito de forma sistêmica, de forma massiva, através de cruzamento. Então, às vezes, você está gerando alertas, você está gerando notificações do fisco, não porque você está com dolo, está apropriando erradamente de crédito do CMS, mas porque você está gerando alerta por preenchimento errado da informação. Porque o sistema ele vai pegar o quê? Ele vai analisar os campos, pegar essas informações e verificar se está de acordo com que a regra do algoritmo, e quem alimenta o algoritmo? É a lei, é a norma do ICMS e transporte. Se ele está alguma coisa diferente, ele vai gerar alertas. E aí tem empresas que não, assim, só entram em contato já nas fases finais, na fase que está em auto de infração. Então, isso pode já aí se ele sofrer questões de multa. Por isso que alguns estados têm programas de conformidade para você buscar regularizar isso antes, não deixar ir até o final. Porque, assim, tudo agora é baseado nessas malhas. Então, é importante mais do que nunca. Eu sei que aqui tem muitos contabilistas, né? E quem está de fato preenchendo o documento são as empresas prestadoras ou as empresas que estão fazendo as aquisições do serviço de transporte. Mas é importante é, é, fomentar essa conformidade, fazer treinamento para as empresas que estão ali de fato preenchendo, porque depois chega, lembra que naquela sistemática que eu coloquei, quando chega para o contabilista, chega já o erro constatado. Ele, e aí depois ele tem que fazer a carta de correção, e aí vocês vão ver que os documentos, geralmente, eles têm prazos, né? E aí já não dá mais para fazer, aí você já está na notificação do fisco, e aí depois você já perdeu o período de conformidade, já está, às vezes, em auto de infração, e aí fica muito mais complicado. Então, assim, é importante agora. Então, isso. Eu só vou encerrar essa parte que eu vou deixar uma outra dica. Essa parte aqui, tudo que eu estou falando aqui do subcontratado, despachado, vai para o CTE. Mas existe na nota fiscal eletrônica informações que tratam também de transporte, mas assim, infelizmente, assim, quando é uma cláusula que nós comentamos, a cláusula CIF, que é o frete, foi todo por conta do remetente, até ele fez o transporte, ele tem condições de preencher melhor essas informações do DANF do transportador. Mas quando é FOB, às vezes é uma empresa terceira que foi contratada, é uma empresa que ele não tem informação para preencher, então, assim,
Fica aí constando, em algumas situações dá para, principalmente no frete CIF, colocar, mas tratar essas informações.